Muito bem, meus queridos. Glória a Deus, eu já quero aqui agradecer por você ter assistido a nossa ministração da lição da Escola Dominical, já está disponível, tá? Muito obrigado. E já quero deixar aqui um subsídio extra da história do martírio de Pedro, a forma como que ele morreu, certo? Nero estava fazendo perseguição aos cristãos de maneira muito forte. Homens, mulheres, todos jogados no mesmo modo, no mesmo lugar, ali apodrecendo ao tempo, tá? Sem nenhum tipo de respeito. Os cristãos eram inimigos, segundo Nero, do império. E então eles sabiam que Pedro era o líder, tá? E Nero então colocou também a culpa de tudo que estava acontecendo, as mazelas que aconteciam na vida de Nero, um homem muito cruel. Ele ficou sabendo que Pedro era o líder. E então ele já deu a sentença que Pedro teria também que ser morto. E Pedro ficou sabendo através dos outros cristãos e os quais pediram para que Pedro fugisse rapidamente. E quando Pedro, então, muito assediado para fugir, Pedro simplesmente ele atendeu o pedido dos irmãos e Pedro começou a sair da cidade. Quando Pedro chegou perto dos portões da cidade, ele viu o Senhor Jesus novamente. Pedro se alegrou e disse: Senhor! Pedro adorou e o Senhor Jesus ele entrou na cidade. E Pedro disse: Senhor, para onde vais? E nisto o Senhor falou para Pedro: vou ser crucificado novamente. Pedro então caiu em si e ele viu que aquela era a sua hora. Pedro estava fugindo do martírio, mas ao Senhor Jesus falar estas palavras, Pedro entendeu que era com ele. Então Pedro saiu, voltou e se entregou para ser morto. E a sua condenação era morte, e morte de cruz, porque ele estava pregando a Jesus. E quando os soldados foram colocá-lo na cruz, os soldados eles iam colocar a cruz de forma natural, com a cabeça, né, para cima, de braços abertos, e Pedro disse: quero fazer um pedido. Por favor, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. O pedido de Pedro fora ouvido. E Pedro fora então morto de cabeça para baixo. A sua cruz ela foi colocada de ponta cabeça. E a escritura se cumpriu. Jesus disse que quando, Pedro, tu ficares velhos, outros te cingirá-te. Então, Jesus falava de que maneira Pedro iria glorificar a Deus na sua morte. E isso aconteceu. Pedro fora morto, mas com certeza ele está lá esperando o dia, aleluia, da trombeta, nos quais os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados em segunda e estaremos para sempre com o Senhor. Pedro foi um dos mais corajosos e um dos mais destacáveis, aleluia, na obra de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.